trabalhadores e trabalhadoras rurais da agricultura familiar aqui do nosso município de Espera Feliz. Bom, meu nome é Valdeci, sou aqui de Espera Feliz, né? Sou agricultor familiar também, tenho uma propriedade até adquirida pelo crédito fundiário, né? Meus pais também são, né? Agora minha mãe, meu pai faleceu, né? Tenho a propriedade também ali na Bajalec, e hoje eu estou na Cressol, faço parte do conselho de administração da Cressol, mas o meu começo foi, né, a minha primeira experiência, né, de movimento foi com o sindicato aqui. Aí a partir do ano de 2000, aí depois na historinha, né, que a gente vai falar da escolinha sindical, é um pouco do que eu cheguei, né, no movimento para chegar no que eu estou hoje. Meu nome é José Leno, hoje estou sendo agricultor familiar nas horas vagas, né? Sou fruto também da escolinha sindical e da Pastoral da Juventude Rural, né? Moro na comunidade Paraíso junto com a minha família e atualmente hoje estou na assessoria parlamentar do deputado Rogério Correia, aqui na região Zona da Mata. E atuo junto ao movimento sindical, aqui na região através da FETRAF, e faço parte da direção do sindicato aqui também de Espera Feliz. Eu sou o Guilherme, moro na comunidade São Gonçalo, sou agricultor familiar, filho de agricultor e agricultora familiar. Hoje eu faço parte, enquanto juventude, do sindicato e estou também na Pastoral da Juventude Rural. Então, para nós falar de escolinha sindical, né, vamos falar um pouco da nossa vida. A escolinha e o movimento sindical, a gente fala da nossa vida e da nossa família sindicato também. Eu comecei a participar da escolinha sindical nos anos 96, 97, 98, né? Eu não sou tão velho assim, eu só sou mais jovem há mais tempo, né? E era a escolinha sindical que trazia para nós a informação das lutas do jovem rural, né? E também o papel da juventude no meio rural. A nossa primeira escolinha foi coordenada pelo companheiro Amauri, né? Tinha o João Lima que colaborava, Farinhada, né? Sebastião Farinhada, através de um projeto que foi escrito para a fase, né? E aí a gente reunia a juventude, mas também outras lideranças do município, né? Que a gente até brinca que era um escolão, né? Que é onde a gente se reunia outras lideranças para intercambiar e ajudar a conduzir a juventude, né? Junto aos movimentos sociais, aos movimentos populares, também da inserção universitária. Já pensava naquele tempo a inserção dos jovens nas escolas do campo, né? E no campo, essa educação do campo e no campo, por onde a gente começou a surgir as escolas famílias agrícolas, né? Naquele período em Muriaé, com a primeira escola família agrícola. Então, quando não se tinha, a gente estudava através da escolinha sindical, que era coordenada pelo sindicato aqui de Espera Feliz. Eu não cheguei a participar da escolinha sindical em si. Eu morava na comunidade Fátima, a Cíntia conhece muito bem, né? E lá na comunidade Fátima eu fazia parte da comunidade lá, né? Fui coordenador de comunidade, coordenador de juventude, coordenador de tudo quanto é área que pensar na comunidade, eu fui lá. Mas não especificamente da escolinha. A gente até vinha muito aqui no seminário, em curso, né? E o sindicato funcionava do lado, ali onde é a rádio hoje. E eu vi o sindicato ali, mas nunca tive curiosidade, né, de ir lá para ver. Você via lá, sindicato trabalhador, mas nunca tive curiosidade de ir lá para conhecer. Mas aí no ano de 2000, Farinhada, né, que vocês conhecem, foi morar lá na comunidade de Fátima. Eu já conheci o Farinhada de Pastoral da Juventude. Aí eu participava da PJR, participava assim, né? Fui em alguns eventos ali no seminário, mas nunca tinha saído daqui para evento nenhum, não. E aí o Farinhada morando lá, aí aconteceu o primeiro Congresso Nacional de Juventude, lá em Brasília, nos anos 2000, em julho. E aí o Farinhada convidou, inclusive o Zé Heleno também foi, e me convidou para ir, né, lá no primeiro Congresso Nacional da PJR. E eu fui, né, bobinho da roça, né, nunca tinha saído, mais longe que eu tinha ido aqui em Carangola, Manhuaçu, e olha lá. E aí a gente foi para lá, né, mas aí eu falo, aquela ida em Brasília foi a minha mudança de chave, né, porque quando eu cheguei lá, era mais de 1.200 jovens reunidos em Brasília, e aquela doideira, aquele povo com bandeira do PT, boina do Tim, Bornal. Eu falei, gente, esse trem aqui, assim, eu me encontrei ali, na verdade, né?
E aí voltamos de lá, né, Zé Helena? E aí, assim, logo que eu voltei, logo em seguida já filiei no Partido dos Trabalhadores aqui, filiei no sindicato, e aí em 2001, né, já me convidaram para me fazer parte da diretoria do sindicato. E aí eu aceitei. E na diretoria do sindicato, aí eu fui do departamento de formação, né, chamava coordenador de formação. E aí, né, como funcionava a escolinha antes, eu não cheguei a participar, mas eu sei, né, de vários companheiros aqui que participou, que fez a escolinha sindical. E na época que eu comecei no departamento de formação, a gente, junto com a diretoria do sindicato, a gente pensou numa escolinha sindical, uma escolinha sindical diferente. E aí, né, eu participei de 3 coordenações, né, seguidas da escolinha sindical aqui, de 2002 até 2006, 2007, antes mesmo da gente abrir aqui, né, na época cooperativa, e aí com a experiência um pouco diferente. Então a gente, a 2 primeiras turmas nossa foi, né, de jovens, alguns, né, que participou da escolinha sindical, hoje estão espalhados aí em várias organizações, né, e alguns foi para a universidade também, que estão aqui, né, das minhas coordenações, né, da escolinha sindical, que era eu e o compadre Bim, né, que não veio aqui para a roda de conversa, né, mas a coordenação era eu, ele, né, e tinha mais 3 jovens que faziam parte, e a gente coordenou esses grupos da escolinha sindical. Então funcionava de 2 em 2 meses, né, essas primeiras escolinhas, então era um negócio bem assim, bacana mesmo, com temas definidos, e aí assessoria, né, que tinha em cada etapa da escolinha sindical, também na escolha desses jovens, né, foi uma escolha bem assim, pontual mesmo, né, a gente ia naquele jovem, né, que a gente via que era um jovem né, que ia, né, que a gente poderia trazer para a escolinha sindical, né, que ele ia se desenvolver ali, né, tanto na vida pessoal dele, né, alguma coisa que ele ia fazer. E aí as 2 primeiras turmas a gente pegou um grupo mais, um jovem mais assim, acima de 18 anos, né, para cima. E na última coordenação que eu participei, a gente teve uma experiência mais com a turma pegando aí adolescentes, de 13, 14 anos até 18. Inclusive, a Cíntia participou da escolinha sindical, né, nessa coordenação que eu tive, Guilherme, Paulo Júnior, Leandro fez parte da escolinha sindical. Então, assim, vários jovens, né, que hoje, né, estão aí, participou da escolinha sindical. E era uma escolinha bem assim mesmo programada, a gente fazia o planejamento, né, no início do ano e já planejava, né, as etapas, temas, né. Então, assim, a minha experiência, né, começou aí, e eu não participei especificamente como aluno, mas sim como coordenador, né, e hoje o que eu, né, aonde eu cheguei hoje é graças a isso, né. Claro que as coisas mudou muito, né, na época, né, aí com a questão da cooperativa, na época o sindicato me convidou para acompanhar, né, a discussão de cooperativa de crédito, e eu aceitei, mas não sabia, né, que o negócio ia, né, acontecer o que aconteceu, o que é hoje, né, aonde a gente está. Na época eu nunca pensava isso, né, porque quando me chamaram para me acompanhar a discussão de cooperativa de crédito, eu tinha apenas 4ª série, né, 8ª série eu tinha, então eu não sabia, né, de nada, né, mas topei, né, então assim, as coisas da minha vida aconteceram muito naturalmente, eu nunca forcei nada, né, nunca exigi nada, né, então tudo começou bem assim naturalmente, mas eu me descobri, né, foi aí de 2000 para cá, né, e aí conheci o sindicato, aí participei, né, e participo hoje, claro, né, hoje eu estou no conselho da Cressol, mas nunca perdi né, essa minha história, porque é da onde eu vim, né, se hoje a gente tem as Cressol, do jeito que a gente tem aqui em Minas, é graças ao sindicato, né, então assim, a gente, né, eu sempre falo com a Fernanda, né, enquanto eu tiver, né, aí no conselho de administração, né, a gente não pode deixar perder isso, né, porque é onde a gente começou, né, e a gente vê tantos jovens aí, né, que fez parte da escolinha sindical, né, e hoje está aí, né, coordenando instituições, está em universidade, né, está em diversas áreas. Então isso é muito bacana, né, e a gente fica muito feliz que a gente fez parte dessa história, né. Então, nesse período que eu tive na coordenação do departamento de formação, né, foi uma escolinha bem... E aí também, né, a partir do momento que eu não tive mais na coordenação,
Aí os meninos que participou da escolinha sindical também foram coordenadores da escolinha, e eu vou deixar que tem alguns aqui que participou, né, da escolinha, desse processo aí que continua, né, teve a pandemia, mas eu creio que a escolinha deve voltar, né, porque eu penso que é uma ferramenta, né, muito importante, né, e não pode perder isso, né, então agora eu deixo o Guilherme aí, né, que participou do processo, até assim mesmo, né, que foi da escolinha sindical. No caso, né, quando a gente começou no departamento de formação, a ideia era de trazer o jovem mesmo para a discussão, pensar na sucessão, né, dos movimentos mesmo, né, porque você só consegue ter, né, sucessor se você formar eles. Então, assim, eu te falo a verdade, quando aconteceu, né, e deu ir para o departamento de formação, quando discutiu a escolinha, né, era mais nesse sentido mesmo, de pensar em sucessores, de jovens, né, filhos de agricultores ali, que iam, né, ir para a universidade, é para isso, sucessores, pessoas que iam continuar, igual está continuando aí o movimento, né, e diversas pessoas que fez parte da escolinha, era mais nesse sentido, esse objetivo, pelo menos, né, o que eu entendi, né, na época e que a gente trabalhou é nesse sentido. Nas primeiras escolinhas sindicais, teve uma pauta específica que era as questões em defesa da vida e do meio ambiente. Isso. Tinha vários Então, temas. nós tivemos, né, vários enfrentamentos naquele momento em defesa da vida e do meio ambiente contra o uso abusivo de agrotóxico aqui na região, né, que inclusive várias parcerias, a UFV, o CTA, né, foram protagonistas junto com a Associação Regional, né, e os sindicatos aqui da região, de fazerem grandes ações, né, e esse processo de formação estimulou essa juventude a fazer apresentações teatrais, fazer as mobilizações sociais, as mobilizações de rua, os enfrentamentos que veio de nós, e os encontros que são frutos, que são nós hoje que estamos aí. As escolhas dos temas sempre foram coletivas, né? E um pouco de acordo com a realidade de cada tempo. Se tem um ano no período eleitoral, vai discutir a inserção da juventude nas eleições, né, a sucessão, tanto a sucessão dos movimentos sociais, quanto a sucessão rural também, sucessão familiar no meio rural, que esse é um grande problema que nós temos, que é o êxito da juventude rural, né, porque a juventude se forma e o que ele quer fazer primeiro? Quer arrumar um emprego na cidade. E aí ele pode ganhar 2 salários mínimos lá na zona rural, ele vem ganhar um salário mínimo sendo empregado num mercado que explora, além da sua força do trabalho, a sua carga horária, ele não tem tempo de pensar, de raciocinar, de ser autocrítico, de ser nada, né? De ser subserviente aos patrões aí da cidade, né? E ele, estando no meio rural, vai dar tempo dele pensar e se valorizar enquanto jovem rural também, porque o grande desafio é se valorizar também enquanto jovem rural. Porque muitas vezes, quando chega na cidade, todo mundo já falava, Val da Roça, não sei o quê. Hoje não, hoje mudou essa realidade. Mas naquele tempo era muito isso, né, Valdeci? E a gente trabalhava isso na escolinha, né? Dentro dos temas ali, né, a gente, na primeira turma mesmo, né, a gente, no começo, chegou até a fazer escolinha, que era sexta, sábado, domingo. Aí depois que a gente viu que apertou, e aí acontecia no sábado e domingo. Então, geralmente, à noite, no sábado, na noite cultural, sempre trabalhava um tema ali, né, para mostrar isso para o jovem, que não tem nada a ver isso, né, que ele pode ser, né, da mesma forma que alguém que mora na cidade. Então, assim, na época tinha isso bem... E a gente tinha mesmo, né, tinha um cronograma de tema, a gente não lembra hoje, porque isso foi de 2006, né, de 2002 e 2006. Então, assim, eu não consigo lembrar tema por tema, né, mas era bem nesse sentido mesmo. Né, que uma grade, né? Uma grade de tema, e aí tinha formatura, né, tudo bem bacana. Eu creio que aqui no sindicato deve ter material, né, daquelas... E a escolha dos temas era coletivo, né, sempre foi coletivo do ponto de vista da coordenação, junto com a direção do sindicato, né, e também com a ajuda de algumas assessorias que ajudavam a pensar. Né? A Simone nos ajudou muito a pensar. O CTA, né? O CTA foi fundamental, né? Na pessoa da Simone, né? E vários outros parceiros, o Farinhada, né? Sempre contribuiu nesse sentido. Então, tivemos vários companheiros. Tinha temas de cooperativismo, né? Tanto de crédito como de produção. Então, assim, era bem diversificado. Né? O tema da agroecologia sempre estava ali, né, em peso, como até um pano mesmo de fundo, né?
Lá em casa, meu pai sempre foi sindicalista. Se você perguntar ele a história do sindicato, se parar ele e o João Lima, vocês vão escutar a história que, não, que chega a brilhar os olhos, né? Aí eu sempre tive isso dentro de casa. Eu era menino, as reuniões da PJR era lá em casa. Aí sempre tive isso no meu dia a dia. E toda vez que eu vi o Valdeci, eu falei, Valdeci, coloca era eu que passei, né? Coloca na escolinha, nós queremos participar. Ainda mais sempre tinha umas meninas bonitas. Ele e o primo dele, o Vinícius. Aí também a gente começou na questão da pastoral da juventude rural, né? Da PJR. Aí a gente foi conhecendo mais gente. A gente ia para outra cidade, igual hoje a gente tem muito amigo na Gímio, já fomos para Pernambuco 2 vezes. Aí eu fui me achando no espaço, né? Entendendo que morar na roça hoje é uma questão de opção, de escolha, não é obrigação de ninguém. Porque antes tinha essa, né? Você vai ficar na roça porque você não tem acesso à educação, você não pode estudar. Hoje essa realidade é muito diferente, tanto financeiramente quanto de meio de vida. Hoje quem mora na roça eu acho que é privilegiado. Tanto é que se a gente pegar na pandemia, quem não tem preguiça, quem trabalha, não passou necessidade, não passou falta. Aí nisso eu fui gostando. Aí depois eu entrei na direção do sindicato enquanto juventude e estava na coordenação enquanto cursinho e enquanto escolinha. Foi aí que eu decidi que a roça era meu lugar mesmo. Porque eu lembro que na época, quando eu formei, eu podia escolher entre ir para o UFV ou ficar na roça. Só que aí tinha o PJ, o Paulo Júnior, eu sempre conversava com eles e o que eles falavam não era o que eu queria. Aí acabou que eu optei, não me arrependo da minha escolha. E hoje, se eu estou na roça, aí, se você falar comigo, eu tenho orgulho de falar que eu tenho as mãos todas achadas. Se você for conversar comigo, eu acho que 80% do meu assunto vai ser de café ou de porco. Porque hoje as coisas que eu gosto de fazer na roça é isso. E eu não me arrependo, cara. Porque hoje eu vejo que a gente é uma opção mesmo. A gente trabalhou um tempo também, foi com um cursinho, que teve esse diálogo com o FV aqui. Aí quem morava na roça não tinha como estudar no cursinho, teve uma oportunidade muito, sim. Como é que era o nome do cursinho? Tecendo Sonhos. Cursinho pré-vestibular, né? Tecendo Sonhos. E outra coisa, Guilherme, que o cursinho também, muitos meninos que participou da escolinha sindical fez o cursinho. Então foi meio que complemento. Isso. Uma sequência. Que saiu também desses debates, né? Por que eu tenho que ficar na roça? Será que eu não posso estudar? Porque sempre o conhecimento, a sabedoria tem que vir de longe, porque eu sei. Aí, com o cursinho, teve um monte de gente que foi, outros voltou. Igual até pouco tempo estava o Paulo Júnior mesmo, que também fez parte da escolinha, fez parte do cursinho. E com a escolinha entendeu a questão da identidade, que não importa o lugar que você esteja, você tem que entender de onde você veio. Tanto é que ele trabalhou aqui um tempo. Hoje a gente tem o Isaac também, ele não fez a escolinha, só que é um cara que foi e estudou e está hoje, que é dentro das imagens, uma cooperativa da agricultura rural. Então, acho que uma das propostas da escolinha é essa, é a questão da identidade, da gente se aceitar enquanto jovem da roça, entender que aqui onde a gente mora não é o fim do mundo, que não é um lugar feio, que é o café da roça aí, onde bobo, que onde a gente mora, a gente tem que dar valor, que a gente nunca deve menosprezar, falar assim, eu vou embora desse lugar que aqui não vale nada. Não é assim. Então, a escolinha sempre foi essa questão da identidade do jovem da roça, de entender as questões políticas, como a gente se inclui socialmente, como é que eu vou falar, né? Eu entendo que na vida tem as classes sociais, tem o pobre, tem o rico e tem uma correlação de força. E onde a gente está, quanto a gente as pautas políticas, que a gente tem que entender disso. Porque de vez em quando eu vejo as pessoas falar, a gente não pode falar de política, que política é briga, que não sei o quê. Só que se você for prestar atenção, quem tem dinheiro e a parte rica da sociedade sempre esteve, sempre vão estar envolvidos com política. E que a ideia deles é deixar a gente bobado, achar que isso não... que a gente não discuta. Que hoje a maioria dos avanços que a gente teve, tanto na roça, tanto na cidade, foi através da política. Então, quando eu vi a escolinha, foi essa formação. Isso que o Guilherme falou é legal, porque a gente trabalhava muito com os jovens, essa coisa da identidade mesmo, da identificação, de não se preocupar com aquilo que veste, né? Porque eu sempre pensei assim, né? A gente tem que estar bem, você tem que se sentir bem.
né? Não dava pro Botava bolão lá, lá. olha do tiro, era a nossa identidade. Era identidade. Então, assim, trabalhava muito isso, né? De não ter esse medo de ser, né? De estar naquilo. E o Guilherme colocou isso muito bem. Eu lembro, né, que tinha jovem que a gente ia conversar para convidar, né? Que ali tinha até uma dificuldade naquele momento ali, porque ele ficava, né? Aí com os pais. Receoso, né? E aí quando ia no primeiro encontro, né? Que era um encontro, né, para dar essa abertura aí, a gente via que, né, que então tinha menino que começava no primeiro encontro, tinha menino que falou o nome, quando chegava no último, não, no final já estava, então assim, a escolinha trabalhou muito isso, né, então era muito dinâmico isso, né, e ela dava isso para os meninos que participavam, né, então eu acho que para quem participou foi uma formação que, né, com certeza levou para o resto da vida. Eu converso com muito menino que participou da escolinha sindical, que hoje não está em movimento, não está nisso, mas que sempre lembra, fala, eu lembro da escolinha daquela época, isso me ajudou nisso. Então ela trabalhou nisso, né? Naquilo que a pessoa está, ele sempre está lembrando ali. E a gente aqui, né? Eu vou lembrando aquelas histórias da escolinha, no período que eu fui coordenador, eu fazia a parte chata do negócio, né? Porque tinha que segurar, porque a gente representava o sindicato. Né? Então era jovem que você estava mexendo, e jovem é jovem, não tem, mas tinha regra, porque senão você deixasse aberto, né? Então assim, mas eu tinha esse papel, porque eu representava o sindicato, eu não podia deixar acontecer nada de errado lá, porque eu não estava representando uma entidade né, né, que nem tem como a gente, então tinha que ter regra, então a escolinha ela tinha regra, tinha norma, né? Então era uma coisa bem, né, bem bacana mesmo, foi uma experiência para mim. Né? Eu trabalhava ali como coordenador, mas também a formação para a gente, né, que participou foi incrível naquela época. Um dos temas que a gente debate hoje é a questão da agroecologia, né? Da questão que a terra não é só para a gente extrair, né? Tirar o que ela dá, a gente tem que trabalhar ela, que ela também é um ser vivo, né? Que quanto mais a gente envenena ela, pior para a gente. E dinheiro também não é tudo, né? Que é igual eu falo de vez em quando. Se a gente for olhar essa região nossa, o tanto de casos de câncer que está tendo, e está sendo umas coisas assim tão agressivas, aí é uns questionamentos que eu faço. Até que ponto o dinheiro é importante? Será que vale tudo isso? Aí, hoje, se você for conversar com as pessoas, eu já nem discuto tanto questão de agrotóxico e de transgênico, que também é muito difícil. Hoje eu vejo que é uma disputa muito desproporcional. Quando a gente fala do convencional, produtivamente, financeiramente, tem hora que, assim, se a gente não tiver bem o pé no chão, a gente cede. Só que aí eu vejo meu pai a vida inteira foi desse jeito, então, para mim, eu vou continuar assim. E achar os meios de cada um. Hoje, o processo hoje continua muito nesse viés que os meninos já relatou, né? A gente pega também esses meninos que estão saindo da adolescência, já vindo para a juventude, então a gente tem trabalhado aí entre 13, 14, né, a 16, 17 anos, né? O processo acontece também de 2 em 2 meses, né? A gente respeitou esse período da pandemia e sim, a gente já era para ter voltado, Valdeci, mas 2 agendas nossas teve que ser adiada. E também com temas, né, variados, esses temas também a gente se a coordenação junto e decide. E o Guilherme trouxe isso que eu iria falar, que o primeiro tema que a gente tem feito, né, e conversado muito é essa identidade do jovem, né, do jovem camponês, né, então a gente debate muito isso. Junto com isso também, a gente tem tentado o máximo fazer o resgate da mística também, que é algo que marca muito o movimento, né, através do processo das SEBs, né, através do próprio sindicato ter sido fundado. Isso, pois é, através do sindicato ter sido fundado, através do despertar até de padre mesmo, né, dentro do município, através do João Lima conta muito isso. Então, a gente trabalha muito essa questão da mística, dos meninos se identificar, né, do trabalho da mística, né, desse processo de fazer essa representação de um modo, né, significativo também. E dentro da escolinha também a gente traz algo que muitos pais hoje em dia relatam pra gente: nossa, como meu menino mudou em casa, minha menina mudou
que é esse processo também dos meninos aprender a fazer as coisas. Então, assim, a gente divide as tarefas da cozinha, né? As tarefas da limpeza, as tarefas de quem vai fazer a abertura no outro dia, as tarefas de quem vai fazer a noite cultural. Então, isso também, né, traz essa forma de educar. Então, a escolinha, ela é um coletivo de coisas, né? É essa formação, é essa educação, né? Os próprios alimentos para o café da manhã, então, de uma forma solidária, né? Então, os meninos trazem também para a mesa da partilha, estão demonstrando para eles também que um pouquinho de cada um se torna muito numa mesa, né? Em uma mesa que vai recheada de produtos, né? E quando você fala se a escolinha é importante para o movimento sindical, ela não é importante só para o movimento sindical, mas para as cooperativas de produção, de crédito, para as associações, né, para o Brasil de um modo geral. Por que eu falo isso? Porque a gente está hoje na coordenação, né, mas aí, fruto de quem passou na escolinha, teve uma formação, estão na direção, vão sair da direção e outros vão vir, né? E assim, dentro da escolinha, eu vejo que capacita, né, um menino, uma menina, para depois, se quiser entrar na política, ele saber que ele pode, que ele tem esse objetivo e pode fazer parte, né? Aquele que quer também entrar na coordenação do sindicato ou na das cooperativas, né, que ele vai poder também, tem esse meio, tem esse viés, né? Então é algo assim fundamental. E o outro trabalho também que a escolinha traz, que eu gosto de destacar, que esse respeito entre o homem e a mulher, né? Então, a gente traz muito isso também, né? Quando o Valdeci fala assim, trabalhar com o jovem, né? Se a gente não ter um ponto firme, vira bagunça, vira mesmo, né? Então, a escolinha também traz isso, essa questão desse respeito entre o homem e a mulher, né? A igualdade também entre ambas as partes. Então, eu vejo assim, que a escolinha ela é múltipla em várias áreas. E dois fatos interessantes que os meninos contando história, eu estava aqui pensando, que semana passada nós estávamos aqui sentados com o PJ, com o Paulo Júnior, e o Paulo Júnior era doido para participar das coisas do sindicato, mas ele não podia porque os pais não participavam, né? É um pouco assim que conta a história. E os meninos que, filhos das pessoas da direção do sindicato, que o pessoal queria que fosse, não foi. E o Paulo Júnior foi entrando, foi chegando, e hoje é uma referência para nós do município, né? Que aí participou da escolinha, participou do cursinho, foi para a universidade, estudou e voltou. Então, eu queria frisar esse fato, que também é algo, né, que a gente não trabalha a escolinha ou cursinho para tirar o jovem da roça, você tem que ir para lá, né? Não, ele tem essa opção, mas é um trabalho que é feito também, você pode ir e volta para contribuir na sua comunidade, no seu município. Então, muitos fizeram esse caminho, foram e hoje estão aí, né, contribuindo, assim, na nossa cidade ou próximo de nós, né? Ele participou da Escola Família, né? Foi para a Escola Família, foi para a Escola Família, voltou. O Perô mesmo é um, né? O Rico participou e hoje está aí, né? Então, muita coisa. Eu lembro muito o Guilherme falando aí, eu lembro que o Guilherme sempre falou mesmo, né? Que eu quero ficar na roça. Aí eu lembro do meu sobrinho, o Matheus, né? O Matheus dizer que não vê ele fora da roça, dizer que vê ele aí. Ô, Matheus, você pensa em fazer uma faculdade, mas é legal você fazer, mesmo que você... por enquanto não, a roça tá bom, mas o Guilherme sempre foi nesse sentido, ele falava claramente mesmo, falou, eu não quero, e já tinha o primo dele, né, que falava também que não ia sair da roça, que depois o Vinícius, nem sei como está o Vinícius hoje, né? E eu acho que outro fato que eu trago é que essa semana um rapaz conversando com a gente aqui, que ele está aqui fazendo um estágio, ele falou assim que ele estudava com duas meninas na época da escolinha, e ele era doido para participar, porque as meninas chegavam no final de semana do encontro, mas as meninas falavam tão bem, isso, da novidade, das palestras, dizer que ficava pensando o que é esse negócio de agroecologia, o que essa gente planta, o que essa gente come, né? E ele dizer que chegou a vir um dia até na porta aqui do sindicato, ele contando para nós, né, Zé? Ele chegou a vir na porta de falar assim, aqui eu vim para participar da escola porque eu sou filho de agricultor familiar, mas dizer que não conseguiu porque ele não era filho de agricultor e poderia dar problema. E aí hoje ele caiu aqui dentro, né? Ele está fazendo um estágio com a gente e ele fica doido, né? Que segundo nós fizemos uma grande mobilização, então chegou muito produto da zona rural, né? Os alimentos, né? Agroecológicos, os alimentos que foram plantados pelos nossos agricultores, foram colhidos. Então, assim, ele está radiante, né? De não ter participado da escolinha, mas está aqui dentro hoje, está podendo fazer parte de todo esse processo, assim, ele ouve da escolinha e tudo.
E o terceiro é a troca de saberes, que na última troca a gente levou os nossos meninos, né, Guilherme? Eu tenho costume de falar assim para a troca. E na volta a gente foi fazendo uma reflexão. O que você achou? E aí também tem aquele momento que os meninos vão visitar a universidade, porque também tem essa curiosidade. E dentro do nosso carro, né, do carro que eu e o Guilherme estava, teve um que eu virei para ele. Aí os meninos todos já tinham pensado que curso. Ah, agora eu mudei de ideia, eu vou fazer o curso tal, porque eu vi algumas coisas lá, né? E aí teve um que virou e falou assim: eu falei assim, e você? O que você vai? O que você pretende? Ele falou assim: olha, até o momento eu pretendo continuar ajudando meu pai na roça. Foi a resposta que ele deu, né, Guilherme, pra gente. Isso, até o momento eu pretendo, Fernando, continuar ajudando meu pai na roça. Aí eu falei para ele assim, mas você não tem vontade de estudar? Não, eu gosto de estudar, mas eu gosto muito da roça. E a escolinha me mostra isso, que eu posso ficar na roça. Então, assim, né, nós nem precisamos responder, nem falar mais nada diante disso, que é isso, esse trabalho que a gente faz do jovem se identificar e se aceitar também o que ele é, do jeito que ele é, de onde que ele é, quem são os pais dele, de onde é a origem dele. Hoje a realidade é muito diferente, né? Mas as próprias escolas discriminavam a gente quando era menino. Ah, professor, estuda, menino. Você quer igual seu pai cortando minhoca a vida inteira? Quem que nunca estudou na escola rural? Nunca escutou isso. Com coisa que cortar minhoca era ruim, né? Às vezes um pai tratava 3, 4 filhos, tudo capinando. Aí sempre teve essa discriminação. É que a escolinha debatendo, a gente via que não era bem assim, que estudar é importante. Mas nem todo mundo tem vocação. Na vida não adianta você querer fazer um trem só porque o outro faz, só porque causa dinheiro. Se não for gosto, não vai para frente. Eu acho que o dom não precisa não, mas o principal é você gostar de alguma coisa. Que aí você se supera, você vai além dos seus limites. Às vezes a pessoa nem entende muito de alguma coisa, mas se ela gosta daquilo, ela vai procurar, vai estar sempre curiosa. Aí ela vai encontrar limitação e sempre vai estar fazendo auto-reflexão, né? Até que ponto a minha capacidade, eu tenho capacidade para isso, né? Aí quando a gente faz essa auto-reflexão, a gente descobre que a gente pode ir além. Aí, às vezes a pessoa não gosta de estudar, não gosta de ler, mas para ela estudar, ela tem que ler. Então, a partir do momento que ela depara com esse ponto que ela falou, eu vou chegar lá na frente, eu vou ter que melhorar isso. Aí a gente vai melhorando. Aí a escolinha foi essa auto-reflexão que eu fiz bastante também. Um negócio que, essa questão do desafio, eu sempre falei, né? A gente, uma política pública que tem para o jovem, né? Que a gente até para. Hoje eu vou falar porque eu estou na Cressol hoje, que é o Pronaf Jovem. Hoje eu nem sei se tem, né? Porque mudou tanta coisa aí. Mas quando tinha, que era, né, palpável, mas a mesma hora que tinha o Pronaf Jovem, tinha uma regra que, né, que inibia o jovem, possibilitava ele né, eu estou falando porque teve vários casos, né, de jovem, né, que quis acessar, mas na hora que você vai com a regra do caramba do Pronaf Jovem, você não consegue, porque né, precisa disso, precisa daquilo. Então, é o Pronaf Jovem, que é para o jovem da roça, mas ele exclui o jovem, porque né, eu entendo, né, que teria que ser, né, para facilitar para o jovem, né, para o jovem rural, né, ele é igual, né, uma mulher que vai receber o salário de maternidade, né? Ou um homem da roça que vai aposentar. Ele chega lá com a mão toda calejada, né? Está lá, está mostrando, está no rosto dele. Aí tem que ter isso e aquilo, né? E muitas vezes é negado. Então, assim, um desafio, né, que eu vejo que sempre teve e continua, eu acho que cada vez mais vai piorando para o jovem, é essa questão do Pronaf Jovem. O Pronaf Jovem podia, né, dar uma alavancada muito grande para os nossos jovens rurais, mas aí né, vem a linha, mas na hora né, de fazer ela, para trazer ela, e a burocracia né, já exclui já o jovem totalmente. Né? Então, assim, é um desafio que eu sempre vi. Quando eu estava na coordenação, e a partir do momento também que hoje eu estou na instituição financeira. Né? Então, eu tinha a linha do Pronaf Jovem, mas eu não conseguia fazer por causa esses detalhes aí. Então, é um desafio que eu vi, né? E tem até hoje. Né? E um outro desafio que nesse mundo que a gente está vivendo, com tanta coisa, né, principalmente tecnologia que oferece para o jovem, um desafio é chamar a atenção para esses jovens virem participar.
né? Agora, então, mais Aquele momento ainda. nosso era até mais Isso, fácil, no mas momento que agora- vocês, né, estavam, É. era muito mais fácil, era o auge da descoberta, movimento, né, as políticas A rolando, as tecnologia não coisas era tão acontecendo. avançada. Isso. Então, um dos nossos desafios hoje é esse, é como cativar esse jovem, chamar a atenção desse jovem. Opa, eu vou tirar esse final de semana e vou lá, isso, e vou lá participar. Tanto que no nosso centro de formação onde a gente faz os encontros, não tem sinal de, não tem rede de internet instalada. Né? Então, os meninos que já vai, né? Para desconectar. Isso, para desconectar. Então, isso já é um desafio, né, Guilherme? Que a gente trava, porque eu vejo que já chega a gente já cortando litro, colocando pedra para tentar captar sinal. Tem todo um reboliço ali, porque, né, tem. Então, assim, é um desafio. Um outro desafio nosso que a gente tenta o máximo falar sobre ele, né? Que eu até falei mais cedo com você, é sobre a comunicação. Então a gente sempre fala, ó, vocês avisem seus pais que vão estar na roça, né? O final de semana, não tem essa comunicação. Então é um desafio de uma certa forma. Então atrair os jovens sem essa comunicação, sem o tal do Zap Zap, né? Sem as redes sociais, né? Diante da agroecologia, o que o Guilherme trouxe muito forte mesmo. Hoje não adianta talvez você brigar com o outro por causa desse tema, né, de você querer trazer o trabalho. Pelo contrário, a gente tem que ir fazendo nas propriedades da gente, né, o trabalho da gente, as pessoas, ao povo, e reconhecendo isso. Então, assim, é um trabalho que o Guilherme falou, é só quem quer, quem está disposto é que faz. E na escolinha sindical, a gente trabalha muito a questão da saúde. Então, assim, a gente fez um tema que foi falar das plantas medicinais, que os meninos ficaram assim, nossa, quando vejo esse mato lá na calçada, eu tô arrancando. Então, assim, que não entende, não sabe, né, que isso faz parte desse processo. Então, a gente viu, alertou os meninos para muita coisa, né, quando a gente falou das plantas medicinais, da saúde, que, nossa, eu vou chegar em casa, eu tenho que passar isso tudo para minha mãe e para meu pai, não pode mais cortar aquele mato que tem lá. Então, assim, que é um mato para eles, que na realidade é uma planta medicinal. E diante da agroecologia, esse casamento que a gente vai fazendo, né? Então, assim, a forma de atrair hoje para as discussões, para a implantação da agroecologia nas propriedades, ela está sendo muito nesse sentido. Então, vamos discutir o alimento, vamos discutir aqui, né, de onde está vindo, quais as receitas que a gente está fazendo, vamos discutir as plantas medicinais, vamos discutir os animais que tem na propriedade, né? Mas como também dar condições para isso, para que possam implantar, né, na sua propriedade, que os jovens possam também. E esse cenário não é só com a juventude, é os agricultores também, as agricultoras familiares, né? Tá bom, Fernando, você fala de agroecologia, mas o que o movimento tem para me ofertar? Né? Então é algo que a gente sempre escuta também, é algo latente que a gente, né, tem que estar vigilante e estar sempre aí em ação. Eu vejo que é um pilar dos desafios também, né? E o Guilherme trouxe bem. Hoje viver na roça a gente está sendo privilegiado, né? Porque hoje praticamente todo mundo tem um carrinho, tem uma moto, né? Todo mundo praticamente tem uma internet na zona rural, né? Todo mundo tem uma televisão, não tiver perto né? do vizinho. E se não tiver, que seja meio gato lá para conseguir a senha, não acontece, mas também consegue. Então, assim, então até isso hoje, né, é um desafio quando a gente vem trazer esses jovens para debater esses temas aí que a gente trabalha. Né? Acho que nem isso, Acho né, que Guilherme? é um desafio também chamar a atenção dele, porque hoje é tanta coisa, tanta Isso opção. até não falar. É igual, por exemplo, tem as réis antigamente, quando fiz em Vieira, juntava aquele montão de gente e ia a pé e acho que ficava aquele terreiro cheio. Hoje todo mundo tem carro, tem moto e já não é a mesma coisa. As pessoas para brincar de bola, por exemplo, ia a pé, trabalhava o dia inteiro. Aí hoje já não tem isso mais. Hoje a atenção das pessoas está dividida para muitos pontos. Então acho que uma das maiores dificuldades nossas seria chamar a atenção para estar discutindo esses temas. Eu acho que vocês trouxeram bastante coisa. E uma das questões que o Guilherme acabou de colocar que eu ia dizer é a questão cultural da nossa juventude. Né? Que um desafio, porque essa questão cultural, ela influencia na cultura popular, ela influencia na cultura de plantações, ela influencia no jeito e no modo de vida da nossa juventude. Né? As tecnologias hoje facilitou as nossas vidas.
Né? Nós, quando era jovem, para sair, nós tínhamos que pedir o nosso pai. Hoje eu falo, estou indo, meu pai. Eu cheguei em casa ontem, o Guilherme, que é um estudante da escolinha, cheguei em casa e falou assim, pai, estou indo para a exposição de Carangola. Ai de mim se eu fizesse isso sem, né, falar, meu pai, se eu deixo eu ir, né? E além disso, eu tinha que falar, pai, se eu deixo eu ir, ainda me dá um dinheirinho aí, pai, para eu poder ir. Quanto dá? Hoje não, a juventude tem autonomia hoje. A juventude tem autonomia hoje. Vou descer testemunho disso, que uma vez nós fomos em Brasília com 10 reais no bolso. Não. Com 10 reais no bolso, uma ida em Brasília. Sem coberto. Quem bancou foi Não, nós estamos falando de uma realidade que hoje, né, o Guilherme daqui, hoje ele é jovem, no período da manhã do café, tira em média hoje, né, 500, 600 reais, né, Graças a Deus. por dia, um jovem no meio rural. nós na época. Né? Então hoje fica difícil até para a gente discutir formação, de tempo dessa juventude ter tempo para estar na formação. O Valdeci falou que nós tínhamos sexta, sábado, domingo. E se precisasse, o povo vinha até na quinta-feira. Né? Então esse é um desafio hoje, né? Porque nós mesmos também trabalhamos isso muito. A autonomia da nossa juventude. De nós não ficar dependente dos nossos pais. Né? O jovem ser dono do seu próprio nariz, vamos dizer assim, do ponto de vista de ter autonomia, não ficar dependente, né? E buscar a se valorizar enquanto jovem. Né? Só que hoje nós precisamos ter mais cuidado com isso. Né? E hoje a dificuldade é ter tempo dessa juventude para estudar, que é isso que o Guilherme falou. Né? E ainda mais, né? A moda que se está hoje. A identidade da nossa juventude hoje, quando nós falamos de agroecologia, de agricultura familiar, os nossos jovens hoje, que muitas das vezes é meieiro, parceiro, arrendatário, eu sou pop, eu sou, né? Eu sou agro, eu sou pop, eu sou, né? E às vezes é um meieiro, um parceiro, essa falta de entendimento dessa juventude, porque a mídia coloca isso na cabeça dessa juventude. Então, acho que só nesse sentido é da gente resgatar essas questões culturais da nossa juventude. Esse é um desafio que nós estamos tendo hoje, neste momento, né, dessa juventude, com tanta tecnologia. Guilherme acabou de dizer, né, as questões culturais, ia na reza a pé, nós andávamos 5 km, 10 km a pé. Hoje tem moto, tem carro, tem tudo, e não tem tempo. Né? Então, esse é um dos grandes desafios que a gente está tendo hoje, assim que eu vejo com a nossa juventude. E a escolinha, Zé, só da questão, só para não perder aqui, eu lembro que as músicas mesmo, né? Tinha um menino que ia no primeiro encontro, aí quando cantava a música, aí você via na cara deles e mexia pra lá. Música antiga, hein? E eu dançava, eles peneirei fubá, não sei o quê. Quando chegava no último dia, eu estava peneirando fubá, peneirando café, tudo. Então, assim, a gente, né, tinha isso, né? Mas hoje eu creio que isso é mais difícil ainda. Então, assim, esse desafio hoje para ter uma escolinha sindical, né, o sindicato vai ter que pensar bem mais além do que aquilo que a gente fazia. Vai ter que fazer muito melhor agora e pensar isso tudo que os meninos estão falando aqui, que vai ser muito desafiador. Porque hoje a competição é muito grande mesmo. Isso que o Guilherme falou é fora do comum, né? Então o jovem tem tudo hoje na mão. Então, né, é meio que até desproporcional. Então tem que pensar algumas estratégias bem, né, para chamar a atenção, porque fácil não é mesmo, não. Concorrência hoje. Concorrência é muito pesada, desleal. E essa concorrência tem toda uma alienação, como você falou, a questão da música hoje. O agropop, às vezes o cara não tem nem terra debaixo da mão direito e já tá achando que é fazendeiro e defende bandeiras que, ao invés de dar uma liberdade para ele mudar a sua realidade, não, só tá falando aqui para continuar com aquele mesmo pensamento. Aí, hoje, agora, você é um bom violeiro na minha vida. Objetivo. Aí, quando eu começo a entender a questão da música, hoje eu já não escuto uma música simplesmente porque ela toca na rádio. Eu já gosto de saber a história, quem cantou, o contexto que aquele autor daquela música fez, porque a música é um dos maiores meios de alienação que a gente tem hoje, é a música. Porque hoje ela não fala da realidade do camponês, do pobre, do cara que está lá de sol a sol. Hoje, as rádios de manhã, meu pai gosta de ligar uma rádio, tem dia da vontade de levar aquele rádio na cabeça dele, das 7 horas da manhã. Tá quietinho a orelha. Não, até Guilherme, se você pegar de 5 a 6 horas, tá uma música só, mas depois das 6 já começa aí Aí você pega mas é complicado. A música, o que ela fala hoje, ela é muito distante do que o dia a dia da gente. E se tem uma coisa que vai moldar a gente, é o que a gente ouve.
E aí a coordenação tem esse desafio, né? Como que não desfacelar essa alienação, mas também demonstrando, né, de forma diferente. Fazer um Né, paralelo aí, isso, né? é um paralelo. Então, assim, esse, sabe, sim, que os demais, é um dos maiores desafios hoje. E a gente está falando de jovens, mas isso também é alguns encontros com os agricultores, com as agricultoras, sabe? Não é só mesmo, né, a juventude em si, que o Guilherme fala aí. Antigamente, pessoa, meu pai conta que andava quilômetros para jogar futebol. Hoje em dia, ninguém está sabendo de querer jogar futebol mais, né? Quando junta lá, é uma turminha muito pouco. Os Mas nossos a também. quadra aí, Isso, da tanto zona para rural, estão comer, Uma reunião tá todo mundo no acabando. celular, né? Isso, vai fazer uma reunião, todo mundo no celular. Achei engraçado que quando nós chegamos em Divino, os meninos subiu lá pro sindicato, fiquei cá embaixo conversando. Aí depois ele disse, já tá chamando pra reunião, e subi. Eu disse assim, ó, lá dentro é proibido o uso de celular, tá? Aí eu falei assim, ah, tá bom, ainda bem que você me avisou. Aí eu pensei, como é que ele tá falando isso comigo que é proibido? Cheguei lá, uma bitela, uma mesa no meio, uma caixinha escrito, proibido o uso de celular. Todo mundo Então, no assim, celular. isso, todo mundo no celular. Então, assim, sério, assim, a gente ri, mas é como a gente trabalha isso hoje mesmo, que realmente, ou você fica no celular ou você participa da e se reunião. não tiver alguma regra, E se não vai. tiver alguma regra, não vai. E assim é na escolinha, sabe? Não tiver algumas regras. E aí, como criar essas regras de uma forma que a Fernanda é a mais chata. Que menina chata, porque, né, Valdeci? A gente, coordenação, sempre é um chato. Então, esse é um dos desafios que a gente enfrenta, que a gente vai tentando, né, dominar eles, assim, com o longo dos trabalhos que vem sendo feito. Eu acho que colher os frutos é meio que mais complicado que você cultivar aí, né? Que a gente vem na questão histórica de luta muito grande para a gente chegar no governo Lula, a classe pobre tem um avanço muito grande, a gente colher fruto. Sei lá, acho que meio que a gente se acomodou também, né? Aí esquece do quão sacrificante foi para a gente ter esse conforto que tem hoje. Essa falta de ousadia hoje, né? E é isso que o Guilherme traz, é importante, que o Valdeci falou assim, passei frio, né? Hoje um menino desse que nós levar ele passar frio, no outro dia talvez até o pai e a mãe tá chegando aqui para falar, né? Então, assim, é outro desafio também que se chama, né, o tal do conforto. Então, é um desafio também que a gente tem de trabalhar, porque o Nilson mesmo conta uma história para mim um dia que dizendo que fez tanta reunião de sindicato, andou tanto de bicicleta, que nas últimas ele desmaiou. Mas ele desmaiou porque ficou isso, mas ele dizia, eu falei, mas Nilson, você passa mal, Fernando? Fiquei sem comer o dia inteiro, só trabalhando. Então, assim, os nossos companheiros faziam isso, né? O João Lima gosta de frisar, ele deve ter falado do caldeirão que tem no sindicato hoje, porque quanta sopa de macarrão branco esses meninos já comeram, né? Pelo processo, porque era aquilo ali que tinha, estava muito bom, né? E nós fazia, pegamos no finalzinho, né? eu, Zé Leite, farinhada, comendo até Folha de salada chuchu, de capim, que o feriado deu um trem ficou bom. Era o que tinha. Então, assim, agora hoje, vamos fazer isso com esses meninos, com nós, né? A gente nem pode, porque... Mas lembra, eu não passei raiva não, Fernando, porque não era só eu, era 1.200, era muito passando frio, mas a gente foi muito preparado na época também. Eu sabia que frear demais, não frear. Pelo menos a pertinha velha, tinha que parar, que ele levava, assim. Mas tá mais de friado, tudo é bom pra ele. Nós ficamos girados. Nós ficamos girados, né, o cimento lá. É deitado, gente, o cimento assim, não tinha posto nenhum pra não. Deitado ali, sem coberto, sem Pegou nada. as bandeiras que tinha, assim, forrava as bandeiras. No último dia eu consegui um jornal para ser um travesseiro para aquele jornal que tinha ganhado. Eu frio, filho. Não. Inglês que eu falei. Ele fala disso. Ele levantava instalando os outros. Então, assim, mas tinha essa garra, essa coragem, né? Ó, né? Aqui, a escola sindical, os meninos trouxeram um pouco, mas não falou. Um dos primeiros atos que foi feito aqui, eu vejo que tinha tantos jovens na rua que foi contra o uso de agrotóxico, né? Os jovens tinham essa ousadia, iam pra rua, botavam a cara. Hoje, né, Guilherme, pra gente conseguir fazer alguma coisa, nossa, gente, a gente rebola Santo Antônio, como diz o outro, pra gente conseguir captar, trazer, fazer e demonstrar o que a gente quer demonstrar, né? Então, assim, a luta é árdua, ela é muito boa, a gente se sente satisfeito, mas ela é árdua, assim, a gente tem muitos desafios ainda a quebrar, né? Muita coisa a se cumprir aí. É isso porque os das antigas não estavam aqui para falar da escolinha, mas
Porque igual o Zé Neto falou, né? Chegou no final, eu não participei, mas em 97 eu participei do ato contra o uso abusivo de agrotóxico, fui lá em Muriaé. Então, assim, não especificamente, né? Mas, então, assim, eu acho que a escolinha foi o pontapé inicial aqui no movimento, tanto da turma que na época suou aí, né, para ter o sindicato que tem hoje, né? Essa galera, eu sempre falo, né? Não pode esquecer dessa turma de jeito nenhum, né? Padre Milton, Zé Vicente, João Lima, a Maurícia, a galera aí, eles passaram, né, Muita história, muita né? história, Muita né? coisa para Muita chegar coisa no para que tá chegar hoje. no que está hoje, né? Então, É, a gente tem que valorizar muito essa história, né? Porque e é muito engraçado que teve um dia que as funcionárias falaram, estão precisando de mais uma cadeira nova, porque essas cadeiras não estão tendo condições de nós sentar. Aí saíram, o João Lima levantou e disse, na nossa época sentava naquela de metal, você lembra, Zé Helena, que era uma para todo mundo sentar, e nós isso, nós não reclamava, tá ótimo essas cadeiras que tem hoje aí. Então, assim, para a gente ver o que passaram e o conforto que a gente tem hoje dentro das nossas organizações de um modo geral. aí tem que sempre fazer isso, Fernanda. Sempre na Cressol está sendo feito isso, né? Porque a turma chega hoje, né? Aí chega nas agências que estão saindo nova aí e acha que sempre foi assim, mas sempre não foi assim. Aí a turma que tem essa história tem que parar e tem que contar. Essa turma que está chegando hoje para ver que, né, para chegar no que está hoje, né, passou aí, comeu o pão do diabo amassou, como dizem, né? Então, tem que valorizar essa história porque ela é muito bonita. E também parabenizar aí, né, o sindicato. Fernando, te agradeço pelo convite, né? Eu tinha que ficar até mais tarde, mas eu vou te falar que eu até adiantei a vinda porque eu achei importante vir. Então, agradecer também, porque essa história é muito bonita que a gente teve, né, no momento que a gente teve aqui, com a coordenação. Eu valorizo isso demais, né? Foi um período que eu, né, apaixonei por tudo isso que eu fiz, né? Então, assim, e resgatar isso é muito bom, né? Porque a gente vai lembrando disso, né? E era um momento muito bom, né? Era, né, os meninos que participavam da escolinha, né? Então, a gente transformava aquilo ali numa família, né? Então, toda a turma nossa, as 3 turmas que eu participei na coordenação, né, transformava numa família. Então, isso é muito bacana. Agradecer aí pela iniciativa, né, e parabenizar, que é uma história muito bonita mesmo que o sindicato tem aqui, e ela não pode parar, né? É desafiante, né, mas tem que continuar, tem que trazer esses jovens para esse meio aí, né, e para a gente continuar essa história tão bonita que a gente tem. O maior orgulho que a gente tem é isso, né? Por exemplo, eu participei de uma escolinha sindical, hoje eu tenho meu filho que está na escolinha sindical, o João Pedro, que inclusive, né, ele não podia participar da escolinha sindical, né, muito novo, mas ele falou assim, não, deixei para lá, pelo menos para ajudar em alguma coisa, né? Aí o sindicato, por a gente estar junto, né, ele está participando, mas ele quer participar da escolinha sindical a todo tempo. Então, na próxima turma, provavelmente irá participar. Então, isso é um orgulho e um agradecimento que nós temos à direção do sindicato por ter esse olhar também, né, para essa renovação e incentivar, porque nós temos organizações no nosso país que as pessoas pensam de estar no poder eternamente, né? Então, nós estamos de passagem nas organizações. Nós temos nosso tempo, né? Nas organizações. Podem voltar algum dia. E não quer dizer que nós não vamos estar junto das organizações. Mas eu acho que nós temos que renovar, para vir ideias novas, gente com pensamentos diferentes, né? Com mais garra. Porque muitas vezes quando a gente acaba ficando numa organização, a gente acomoda, não é assim? É confortável, né? Vai se criando os jeitinhos. E isso, quando se inova, outras pessoas participando, dá um gás diferente. E isso nós temos que parabenizar o Sindicato Espera Feliz por essa iniciativa que tem, né? E não só o sindicato, como as demais organizações nossas aqui também, da Associação Estadual da Agricultura Familiar, da Cofeliz, né? Que fazem parte aqui deste coletivo, sempre está renovando a participação das pessoas junto a essas organizações. Vocês conhecem a Aline, irmã do Joaquim? A Aline, na época, foi desse jeito, a Aline tinha uns 9 anos na primeira turma. Aí o Joaquim, irmão dela, participou, né? Aí ela falava comigo, eu vou descer, eu posso ir para lá, para mim ficar pelo menos de longe vendo, e ela foi, ia todos os encontros do Joaquim depois. Né? Ela foi aluna da escolinha, aí foi para a universidade, né? Então, né, são histórias que aconteceu muito nesse sentido aí.
É isso, eu acho que está bem contada e a gente fica muito feliz de ter a Cíntia aí, que é nossa também, né? Que está lá, Toda a mas é nossa. escolinha. Participou da escolinha, hoje é um orgulho e à frente também. Hoje é É de nossa um professora. acertamento, né? Cíntia É de um toda acertamento, identificada. nossa, a gente fica feliz. E destacar também, assim, a importância da Irene, né? Eu até me emociono de falar de Irene, porque aquela ali, a agroecologia está no sangue, né? Eu acho, assim, que não tem pessoa melhor para a gente destacar. E do projeto também ter escolhido Espera Feliz, porque a gente recebeu gente de outras línguas, né, Guilherme? O pessoal do João Lima sempre me pergunta por eles, então, assim, foi uma oportunidade também. Então, nosso pessoal, os nossos agricultores ficam muito felizes quando recebem também e fazer esse trabalho com a gente também demonstra o quanto é importante a nossa luta. E o que é bom tem que ser espalhado por esse mundo afora, porque está sendo espalhado tanta mentira, tanto ódio, tanta, né, coisa ruim, que nós precisamos juntar, igual a gente está aqui, como vocês estão aí, para a gente espalhar coisa boa aí para esse mundo.